Queridos irmãos e irmãs aqui na igreja presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, nossa paróquia, nós estamos no 5º domingo do tempo da Páscoa. Na primeira parte do tempo da Páscoa, nós contemplamos o encontro dos apóstolos e os demais discípulos com o ressuscitado, e o ressuscitado vai reacender a chama da fé que tinha morrido devido ao episódio fatídico da cruz. Então o ressuscitado acende ou reacende a chama da fé. E agora, nessa segunda parte do tempo da Páscoa, a liturgia vem nos dizer assim: o que cabe a Deus, Ele faz, Ele quer e faz, Ele reacende a fé em nossos corações, mas é preciso que nós permaneçamos em Deus. E aí está um desafio. Hoje a liturgia vai falar de um desafio de permanecer em Deus, minha gente. Nós, na primeira parte do tempo da Páscoa, sobretudo com a liturgia da vigília pascal, nós contemplamos o mistério do sacramento do batismo. Com o batismo, a igreja nos entrega o dom, a virtude teologal que vem de Deus, da fé. Fé é nascer ou renascer em Cristo. Agora, a liturgia vem falar de uma virtude mais superior do que a fé, que é a virtude da caridade ou amor. Caridade e amor é a mesma coisa. Ora, o amor é superior à fé? Sim, mas a fé também é importante. A fé é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Aliás, sem subir o primeiro degrau, não chegaremos nunca ao último, que é o dom do amor ou da caridade. Então a liturgia de hoje está dizendo assim: vocês já estão em Cristo, vocês já têm fé. Aliás, se estamos nessa igreja, nessa manhã de domingo, é porque Deus nos chamou e nós respondemos. Isso é fé. Agora tem que ir além, ir acima, o amar. E aí entra o desafio, né? Por isso que hoje nós ouvimos o capítulo 15 do Evangelho de João. Eu não sei se vocês sabem, é a parábola da videira. Quando é que Jesus contou esta parábola? Na última ceia. Jesus já tinha celebrado, instituído o sacramento da ordem, instituído o sacramento da Eucaristia, e Jesus, é como se Jesus tivesse dito essa parábola para dizer a eles assim: olha, eu vou me entregar a vocês, só que de nada vale ou de nada valerá se vocês não permanecerem em mim. Então não basta a fé, os sacramentos, se não há um esforço superior do ato de amar, né? E aí Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Essa é a teologia de João. João vai comparar Jesus com a videira total e Jesus com o tronco, e nós somos os ramos. Então a videira total, que é tronco e ramos, é Jesus, e Jesus é esse tronco. São Paulo, ele vai fazer a mesma visão teológica, comparando um pouquinho diferente, comparando com um corpo humano, e ele vai dizer: nós somos os membros e Jesus é a cabeça. É a mesma coisa, né? Só que João usa a imagem de uma videira, e Jesus vai dizer assim: o meu Pai é o agricultor, é aquele que cuida da videira. Existem dois tipos de ramos, né? O ramo que não produz fruto. O que acontece? O ramo que não produz fruto é porque não está bem enxertado na videira.
o pai, que é o agricultor, vai arrancá-lo, porque senão ele vai desgastar toda a videira. E existe o ramo que dá fruto. O que acontece? O que o agricultor faz com o ramo que dá fruto? Ele poda, ele limpa, ele apara em volta. Eu não entendo muito dessas coisas de planta, mas é dito que quando se apara as pontas, o ramo cresce com mais vigor, né? Isso tem muito a nos dizer. Mas padre, o que é esse aparar? É o mistério do sofrimento e da cruz, minha gente, né? Sabe quando na vida está tudo tranquilo, tudo bem? Sabe quando estava um silêncio e daqui a pouco surge um barulho? É assim a vida, né? Esses barulhos da vida, essas cruzes, minha gente, é o mistério do podar, né? A gente precisa aprender a contemplar, né, nos barulhos da vida, né, nas cruzes e nos sofrimentos, o dedo de Deus a nos podar. Deus não permite nada sem que Ele tenha um propósito de extrair um bem maior. Bem maior. E eu sempre digo assim: nós estamos na igreja para sermos podados por Deus, né? Tem gente que às vezes fica tempo sem a igreja, aí acontece algumas coisas na vida familiar, na vida, aí é preciso ir na igreja rezar, né? É aquele ditado, né, que eu não vou contar por completo, mas quando a água bate na traseira, vai buscar a Deus. Se for essa motivação, você está vindo no lugar errado. O Pai está aqui hoje com um facão para podar mais ainda, né? Então, nós estamos aqui para nos tornarmos ramos, conforme o coração de Jesus. E aí, vem a leitura segunda de hoje, que é a primeira carta de São João. A primeira carta de São João, João já começa dizendo assim: filhinhos, não amemos somente com palavras, mas com ações e de verdade, né? Então, minha gente, tudo que nós vivemos, a nossa vida de fé, nossa vida espiritual, os nossos momentos de orações, a vida sacramental, né, as devoções, tudo que buscamos, não vale de nada se isso não se transforma em atos de amor para além dos muros da igreja. É isso que está dizendo a palavra de hoje. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Então, hoje nós temos que refletir se de fato nós temos traduzido, ou melhor, nós temos passado da esfera da fé para a esfera da caridade. A vida de fé, a vida de igreja, tem transformado o nosso coração, o nosso jeito de ser, nosso jeito de tratar os outros, o nosso jeito de se relacionar com o dinheiro, com a vida, com o mundo. Porque se não tem transformado, nós estamos perdendo tempo. É disso que está falando, né? E aí João, na carta, ele vai dizer de maneira concreta qual é o sinal de alguém que permanece em Deus. Permanece em Deus e Deus permanece com ele, aquele que guarda os seus mandamentos. A prática dos mandamentos é o termômetro para vermos se nós estamos passando da fé para a caridade, né? Aí, padre, mas os mandamentos, a gente vai olhar os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, como é difícil, a gente sempre, mas a gente vai escorregar uma vez ou outra, mas a gente tem que perceber uma certa maturidade. Tem gente que vive tantos anos na igreja e não vê sinais de passos mínimos que seja, não vale de nada, né? E o que é o ato de amar? É enfrentar aquilo que Deus coloca como nossa missão, né? Na nossa casa, né? Aí você tem que pensar, qual é a proposta de Deus para você amar na sua casa?
Ai, padre, é meu marido. Pois é, força e coragem, em frente. Ame. Ai, padre, é minha sogra. Pois é, força e coragem, ame. Ai, padre, no meu trabalho, tal coisa, tal pessoa, não sei o que, ame. E esse amor é um dom supremo que simplesmente ama e não espera recompensa, retribuição, elogio. Simplesmente ama. Né? Hoje, se nós prestarmos bem atenção, João, nas cartas dele, ele vai falar primeiro do dom da fé. Do dom da fé, a primeira parte da carta. Depois vocês leem em casa a primeira carta de São João. Depois ele vai começar a falar do dom do amor, que ele vai fazer essa transposição. Vocês já estão nessa parte, agora vocês precisam ir além, né? Ou seja, João é católico, que é católico que diz o ato de amar e que representado pelas obras, né? Se você vai numa igreja protestante, é a teologia solo fidei, a fé basta. E João está dizendo aqui, não, a fé não basta. Aliás, São Tiago também vai dizer, a fé sem obras, sem testemunho concreto, ela é morta, não vale de nada, né? Tem um teólogo que se chama Orígenes, e ele vai dizer, vai perceber nas cartas de João, que João no comecinho da carta, ele começa chamando a sua comunidade de filhinhos. Depois, lá para o meio da carta, ele começa a chamar de jovens. E no final da carta, ele começa a chamar a sua comunidade de pais. E Orígenes vai perceber isso, e ele vai desenvolver uma teologia. Aqui ele está chamando de filhinhos, olha só, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações. E filhinhos representa o quê? O primeiro degrauzinho lá da fé, né? É preciso amadurecer, né? Da infância da fé, passar para a idade média da experiência do amor, começar a experimentar o amor, o ato de amar, para conseguirmos um dia, tomara que nós consigamos até morrermos, chegarmos à idade madura espiritual, que é o amor pleno, isso daqui, né? Como nós estamos diante disso? Nosso ato de amar, né? Nosso casamento, os nossos relacionamentos, a gente precisa perceber isso. Quem experimentou isso foi Paulo. Hoje na primeira leitura dos Atos Apóstolos, Paulo, ele fez um monte de bobagem, testemunhou a morte de muitos cristãos e perseguia cristãos, mandava prender cristãos, porque ele era judeu, até que Jesus ficou bravo com ele. Jesus, quando ele estava indo para Damasco, Jesus o fez cair por terra e cegou, e ele conseguiu enxergar Jesus. Saulo, Saulo, por que estais me perseguindo? Toma jeito, menino, né? E a partir dali, Paulo se converte e ele vai se tornar igreja. Primeira coisa que ele faz é ser batizado, é passar a crer. Mas não tem fé sem igreja. Se você escutar isso de alguma pessoa preguiçosa que não quer saber de igreja, fala assim: você está vivendo uma ilusão, está mentindo para você mesmo. Não tem fé sem igreja. Então Paulo é batizado quando ele se converte, e ele vai buscar uma comunidade. Aí ele vai buscar uma comunidade, só que aquela comunidade que ele vai buscar, todo mundo sabia da fama dele. Ninguém é obrigado a saber que ele se converteu. Quando ele chega lá, as pessoas querem matá-lo, pensando que ele vai fazer mal para eles. E aí Barnabé tira Saulo às pressas daquela comunidade e leva ele para outra igreja, que é em Jerusalém. Lá estão os apóstolos, e Barnabé vai explicar: olha, Saulo fez muita bobagem, mas agora ele se encontrou com Jesus.
agora ele é um homem de fé, por isso acolham eles. E ele vai experimentar o quê? Sendo enxertado no corpo de Cristo, que é a comunidade. Ele vai experimentar muitas dificuldades, porque o nosso passado, minha gente, ele simplesmente é passado, mas ele traz muitas marcas do nosso hoje. E às vezes tem pessoas que ficam estáticas, ou querem parar a caminhada, ou não querem seguir, ou desanimam. Não, enfrente o seu hoje a partir do seu ontem e segue adiante. Paulo enfrentou as dificuldades, as consequências das suas ações passadas, e ele se tornou um dos maiores apóstolos da igreja, porque ele seguiu, né? Se ele parasse na primeira experiência de rejeição da igreja, nós nem teríamos a escritura que nós ouvimos hoje. E quantas vezes, minha gente, surgem obstáculos à nossa frente, e a gente, diferente de Paulo, a gente quer voltar para trás. A palavra de hoje está dizendo assim: permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos achar, meus queridos, que nós conseguimos levar a nossa vida sem Jesus Cristo, né? Tem gente que consegue viver sem Jesus. Na verdade, tem gente que vive sem Jesus, mas vai chegar um momento, nem que for a morte, que esse encontro vai ter que acontecer, e a pessoa vai perceber: como eu perdi tempo. A vida seria muito mais colorida, muito mais leve, muito mais próspera, se eu estivesse desde todo sempre da minha existência enxertado em Jesus. E às vezes, minha gente, quando às vezes surgem situações na nossa vida, e a primeira coisa que a gente faz é afastar-se de Deus. Pode ver quando a gente comete pecado grave. Cometeu pecado grave, o que o diabo faz em nossa alma? Não vai lá não, você é indigno, não vai lá não. Primeira coisa quando cometemos pecado grave, nos escondermos de Deus. E hoje a palavra de João está dizendo assim: olha, né, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Não se afaste, permaneça. Nada te tire deste tronco, porque é deste tronco que vem a seiva, a vida. Sem este tronco, o ramo vai secar. E olha, minha gente, quem morre como ramo seco, depois da morte, é queimado, nos diz o Evangelho, né? Agora na missa anterior, eu perguntei para a Assembleia, né? Para a Assembleia, qual é o momento, ou qual é o dia, ou qual é o fato mais importante da sua vida? Qual é o momento mais importante da sua vida, que você já viveu ou vai viver? Tem gente que não sabe responder, e eu vou te dizer, tem gente que falou, é o batismo, e eu vou te dizer que é outro momento, é a morte. Sabe por quê? Porque ela vai determinar a sua eternidade. E minha gente, não é um dia, não são 2, 3, 10, um ano, 3, 10, 1000 anos, é todo o sempre. O jeito que você estiver diante da morte, você estará por toda a eternidade. Se você for ramo seco no ato da morte, na eternidade você estará num fogo que não se apaga, queimando, longe de Deus. Agora, se você estiver enxertado no tronco que é Cristo, e você chegar no dia último e decisivo da sua vida dessa maneira, você eternamente será saciado pela seiva que não cessa de passar por seu coração, que é Jesus Cristo. Então, minha gente, não deixemos que os nossos pecados, as nossas fragilidades,
Não deixemos que os problemas da nossa vida pessoal, familiar, profissional, enfim, que as situações da vida do mundo, não deixemos que nada nos tire deste tronco. Permaneçamos. Por isso a necessidade de rezar o tempo todo, né? Não dá mais, você que vem à missa todo domingo, você reduzir a sua vida, a sua amizade com Jesus somente nesta horinha que a gente passa aqui. Você precisa aprender a rezar o tempo todo, né? E quando eu falo rezar, não é simplesmente atos religiosos que são importantes, mas você parar em algum momento de repente no seu trabalho de estresse, em algum momento de tristeza, você para, feche seus olhos, faz uma oração, uma prece, um diálogo íntimo com Jesus Cristo. Ali você está alimentando sua alma com a caridade suprema. Você está se unindo, você está permanecendo. Consagre seu dia, seu trabalho, seus filhos em todo o tempo a Jesus. Faça a experiência. Quem em mim permanece, eu permaneço nele. E aquele em quem eu permaneço tem vida de Jesus. Que nós experimentemos isso. Claro que vamos experimentar sacramentalmente, mas experimentemos também nos nossos dias, nos momentos de oração, de intimidade com Jesus. Força e coragem, assim seja, amém. Um instante de silêncio, feche um pouquinho seus olhos. O que na sua vida tem te tirado de Deus? E quantas vezes essas coisas externas coagem para te distanciar de Deus e você se afaste de Deus. E Jesus está dizendo: nunca se afaste. Por mais indigno, por pior que esteja em mim. Esteja em mim.